e hoje a gente vai ver as ferramentas de transformação. Para começar, eu vou criar um novo de novo aqui no Illustrator, tá? Novo documento e vou usar um A4 novamente, que nem ontem. Se você não estiver vendo o A4 logo de cara, você vem aqui em impressão, chama o A4. A única coisa que você faz aqui é colocar milímetro ou centímetro para usar e o restante eu vou explicar para vocês numa aula mais para frente, tá? O A4 é só para a gente ter um documento novo aí numa folha comum que a gente conhece. Inclusive eu vou ocultar aqui ó, no Ctrl Shift H ou Command Shift H, eu vou ocultar a folha porque a gente está trabalhando livremente, não precisa estar limitado a uma tela num tamanho específico, certo? Então observem aqui na paleta camadas que quando eu crio algum objeto no Illustrator, esse objeto, eu vou expandir aqui na setinha de camadas, ele se comporta já como se fosse uma camada, tá? Então se eu criar outro aqui, deixa eu criar uma elipse, se eu criar outro item aqui, ele já fica marcado como se fosse um objeto em camada, tá? Então eu tenho dois aqui, tem um retângulo, deixa eu selecionar o retângulo também, pintar ele aqui de outra cor. Posso usar a tecla X, né, para alternar entre contorno e preenchimento. Então os objetos eles ficam empilhados aqui em camadas. Vou fazer mais uma estrela aqui só para a gente ter o que ilustrar. Pintar ela aqui de amarelo. Então eu tenho uma estrela, um retângulo e uma elipse, eles estão em camadas. E justamente a sequência aqui das camadas, o empilhamento que está aqui, é a ordem de exibição do objeto. Então se eu pegar a estrela, colocar para baixo, aqui nas camadas, ela vai para baixo visualmente também. A sequência que está aqui em camadas é a sequência de empilhamento da arte. Eu posso dar nome aos objetos, né? Então, por exemplo, se eu der dois cliques aqui nessa camada e chamar de estrela, nomeei ele, fica fácil de identificar. Quando você tem uma arte muito complexa, você tem muitos objetos, você dá nomes a ele é muito interessante, tá? Vamos chamar aqui de bola rosa. Enfim, o nome você pode deixar livre conforme você queira colocar aí. Então essa sequência que está empilhado aqui é a sequência da arte do seu documento. Cada objeto é como se fosse uma subcamada. Se eu quiser, eu posso criar uma outra camada e colocar objetos separadamente. Por exemplo, eu tenho aqui as imagens de fundo e aqui os textos. Então quando eu clico nessa camada e começo a criar outros objetos, deixa eu criar aqui de laranja para modificar, esses outros objetos fazem parte dessa segunda camada. Se eu quiser voltar a criar na camada 1, eu clico lá, eles agora estão fazendo parte dessa outra camada. E essas camadas eu posso dar nome, né? Então, por exemplo, aqui, logo, aqui eu posso chamar de fundo. Então isso deixa meu trabalho muito mais organizado e muito mais eficiente na hora de eu precisar identificar o que eu tenho que organizar ou não. Mas se eu tenho vários objetos e quiser movimentar todos, eu posso selecionar e arrastar. Se eles estão numa mesma camada e eu clicar nessa bolinha aqui, eu estou na camada fundo, eu seleciono todos os objetos dessa camada, tá? Então ou eu clico e arrasto nos objetos que eu quero, ou se eu quero todos, eu clico na bolinha aqui da camada e peguei todos os objetos dela. O agrupar e desagrupar é tão simples quanto no Corel. Tem aqui com o botão direito agrupar e com o botão direito desagrupar, mas eu vou mostrar isso com mais detalhe para frente, porque tem um módulo de isolamento que é uma coisa fantástica do Illustrator e eu vou dar uma atenção especial a esse assunto mais para frente um pouquinho, tá? Basicamente também você pode usar o Ctrl G ou Command G ou Ctrl Shift G para desagrupar, tá? Ctrl G agrupa, Ctrl Shift G desagrupa. Para quem está no Mac, troca o Ctrl pelo Command, tá? Isso fica também aqui no menu objeto, ó, agrupar, desagrupar. Camada a gente vai usar bastante, então se você olhou os conceitos agora e achou um pouco confuso, não se preocupe, conforme a gente vai usando, a gente vai sempre visitar essa paleta camada aí e vai ser muito fácil da gente entender e é de extrema importância para a sua organização de trabalho. Bom, eu vou deletar aqui os objetos, eu vou deixar só um objeto aqui, essa estrela amarela principal que eu criei. Vou começar aqui a mexer nas transformações. O que é transformar um objeto? Transformar é você poder aumentar, diminuir, inclinar, rotacionar, fazer qualquer transformação na forma desse objeto aí para poder modificá-lo. Então existem vários locais para você fazer transformações e cada um tem uma função diferente. É importante que você entenda essas funções para poder aplicar isso da maneira mais eficiente possível. Então o primeiro local que nós vamos ver transformações está logo aqui na barrinha do Illustrator, tá? Aqui na barra de controle, essa barrinha que a gente está mexendo aqui é a barra de controle no menu janela. Então aqui eu tenho eixo X e Y, largura e altura.
Vou logo para a largura e altura. Essa estrela ela tem 12 por 12. Se fosse para fazer ela com 10 centímetros, era só eu digitar aqui altura e largura. Para não precisar digitar o mesmo valor nos dois, eu posso ligar essa correntinha aqui e aí ele mantém a proporção, tá? Se eu digito 5 aqui, vai 5 para lá. Se eu digitar 10, vai 10 para lá. Então eu só desligo a correntinha da proporção quando eu quero ter valores diferentes. Então eu quero 5 centímetros de largura e 10 de altura. Se não, eu deixo a correntinha ligada para ficar na proporção, tá? A gente viu largura e altura aqui, mas eu tenho uma paleta específica para transformar, justamente a paleta transformar. Então aqui eu tenho posições no eixo, largura, altura, rotação e inclinação, tá? Largura e altura daqui é o mesmo daqui. Se você não quiser usar a paleta transformar, vir aqui no menu janela transformar, você pode clicar na letra L, ou na letra A, ou na letra Y, ou na letra X, que ele vai trazer um atalho da paleta rapidamente, certo? Eu particularmente gosto de usar a paleta solta, que eu gosto muito de paletas, mas tem hora que está muito poluída, eu vou ali e puxo ela rapidamente, certo? X e Y, o que raio é X e Y? Para poder entender isso, eu vou voltar a visualizar a página e vou visualizar a régua, tá? Régua no Ctrl R ou Command R ou no menu exibir, tá? No menu exibir tem aqui réguas, ocultar régua ou mostrar, tá? No momento, o canto superior esquerdo da página é o ponto zero da minha régua, ou seja, ela está no zero aqui, vertical, e no zero horizontal. Então no momento ela está aqui no zero horizontal e no zero vertical. Esse objeto, se eu colocar aqui para o X e Y ficar 0 e 0, ele vai colocar o objeto exatamente no ponto zero relativo da régua, tá? Então ele está exatamente no ponto zero aqui. Por que foi o centro do objeto para o zero? Por causa dessa miniaturazinha aqui da paleta transformar, ó. Isso aqui, exatamente qual é o ponto do objeto que está selecionado que vai fazer conexão com o eixo X e Y. Então, quando eu coloquei 0 e 0, eu disse que era o centro do objeto que deveria ir para o 0, 0. Se eu colocar o canto superior esquerdo do objeto, é só eu colocar 0, 0 também, que ele vai estar exatamente no topo da página. Então isso é muito útil para você posicionar elementos, por exemplo. Eu quero colocar essa estrela a 1 centímetro do topo e 1 centímetro da lateral. Se eu quisesse fazer a mesma coisa no canto inferior direito, eu posso deslocar o ponto zero da régua pegando aqui em cima, ó, no encontro entre as réguas horizontais e verticais, eu pego aqui em cima, desloco para cá, o ponto zero vai passar a ser esse canto aqui, ó. Então, se eu quiser colocar a estrela no canto inferior direito, eu posso usar aqui também o 0, 0. Mudo o deslocamento do objeto e venho aqui e coloco 0, 0, ela está lá no cantinho. Então, se eu deslocar aqui agora menos 1 e menos 1 em relação ao X e Y, tá? Números positivos no X deslocam para a direita, números negativos deslocam para a esquerda. No Y, positivos para baixo, negativos para cima. Detalhe, eu não estou falando de alinhamento, de centralizar na página, colocar no canto, eu estou dizendo deslocamento em relação ao eixo X e Y. E isso é muito importante quando você precisa fazer algumas montagens de objetos, alguns cortes. Então essa aula de transformação, na verdade, ela está dando o início da transformação. E em outra aula mais para frente a gente vai pegar isso bem pesado. Então é só o básico da transformação, eixo X e Y. Depois a gente vai ver alinhamento, posicionamento na página, montagem de layouts, né? Então uma coisa que quem é usuário do Corel pega um cartão, copia em várias páginas. Então tem tudo isso, são transformações mais avançadas um pouco que a gente vai ver, tá? Hoje é só a aula básica de transformação. Então eixo X e Y é isso, é onde ele está na régua, o que do objeto vai conversar com o eixo X e Y e você colocar ele aqui. Vou ocultar novamente a página no Ctrl Shift H. Bom, vamos para rotação, tá? Vou pegar um outro objeto agora, de fazer um retângulo, vai ser mais fácil da gente entender a rotação aqui. Então, bem simples, se eu colocar 45, ele roda 45 graus. Porém, eu posso rotacionar mudando o eixo de rotação. Veja a diferença aqui, ó. Se eu colocar o eixo no centro, ponto de referência no centro, ele vai rotacionar mantendo o centro fixo do objeto. Se eu desloco para o canto inferior esquerdo e rotaciono aqui, ele trava o canto inferior esquerdo. Então esse eixo é muito importante para rotação, como também para inclinação. Vou colocar aqui no centro, vou inclinar isso 45 graus.
Se eu colocar o eixo para cá, ele também vai travar aquele ponto e jogar 45 graus para lá. Por aí na inclinação, por exemplo, que a gente consegue pegar fontes que não tem itálico e aplicar um itálicozinho aí para poder funcionar direito, tá? Transformações, eu tenho a paleta transformar que vai me ajudar a fazer muito isso, né? Poder aumentar, diminuir. Isso pode ser um bitmap, se eu importo uma imagem e jogo aí no Illustrator, as mesmas coisas eu posso fazer. Como também eu posso usar as alças, só por curiosidade, essas alças elas podem ser habilitadas ou não. Aqui no menu exibir eu tenho ocultar caixa delimitadora, então ele vai e tira as alças, elas não aparecem. Eu particularmente gosto de trabalhar sem as alças, as caixas delimitadoras que ele chama aí, porque eu gosto de usar a ferramenta transformar. Eu tenho ela aqui, ó, ferramenta transformação livre, eu habilito segurando a tecla E. Se eu der um toque na tecla E, eu já habilito ela aqui, ferramenta transformação livre. E com ela tem algumas coisinhas legais para a gente fazer. Então ela aumenta e diminui do mesmo jeito. Se segurar o Shift, eu mantenho a proporção e também tenho a rotação. Ou seja, ela faz a mesma coisa que a caixa delimitadora, mas quando eu pego aqui a seleção, por exemplo, a mexer ou alterar os pontos de ancoragem, então aquela caixa delimitadora às vezes pode atrapalhar. Dá uma olhada como fica meio estranho esse objeto com a caixa delimitadora aparecendo, ó. Então eu alterei aqui o ponto de ancoragem com essa setinha branca, tá? A ferramenta seleção direta. Eu alterei aqui, quando eu vou pegar a setinha preta, a ferramenta seleção para mexer, essa caixa delimitadora fica dando essa alça estranha aqui, então por isso que eu não gosto de trabalhar com ela. Então normalmente eu oculto e venho aqui para ferramenta transformação livre. Então estou mexendo, preciso aumentar ou diminuir, aperto E, aumento, diminuo, terminei, aperto V, movo, faço qualquer coisa que for preciso. Então, pessoal, essas são as ferramentas de transformação mais básicas que existem no Illustrator, e eu não vou avançar ela porque a gente precisa aprender a trabalhar com símbolos. O símbolo eu vou trazer de novo aqui a tela do Illustrator. Tem essa aba símbolos aqui, uma paleta. Tem alguns desenhinhos bem simplesinhos aqui, mas o símbolo funciona da seguinte maneira, teoricamente, tá? O símbolo, ele é um local onde é uma biblioteca de objetos que eu coloco lá dentro. Então, por exemplo, imagine que eu vou fazer uma arte para um cliente, tem o logo dele, e aí eu vou fazer panfleto, vou fazer cartão de visita, a capa do Facebook, enfim, vários elementos visuais, e a logo do cliente se repete em todos esses elementos. Então, ao invés de eu fazer uma logo e copiar e colar em todos esses itens, eu pego essa logo, arrasto para a paleta símbolo, e depois da paleta símbolo eu arrasto para outros cantos. Se o cliente por acaso pede para você mudar a tipografia do que está lá na logo, por exemplo, ou uma cor, você vai lá no símbolo e modifica. Então, antes de ensinar mais transformações, a gente precisa passar por símbolos, e antes de eu explicar símbolos, eu vou passar o link para vocês lerem o conceito de símbolo. É uma coisa que está presente em todas as ferramentas da Adobe, tanto no Photoshop, InDesign, After, Premiere, e vai embora. Experimentem essas transformações aí, aumentar, diminuir, rotacionar, eixo, mexer no X e Y. Grande abraço a todos vocês, até mais!